Fala pessoal, começando mais um episódio do nosso Papo Gold. Aqui é o Dr. João Pinheiro, nutricionista parceiro aqui da VS Gold. E eu estou aqui com meu grande parceiro, treinador Guilherme Félix. Gui, estamos com dois convidados incríveis, com Incríveis. muitos títulos, com muita história, com Exatamente. muita coisa bacana de compartilhar, que a nossa própria cidade aqui vem crescendo num esporte que nós não praticamos, não somos habituados, Isso. mas que a gente tem uma tremenda admiração, que é o triatlon, que são as provas de endurance. E gostaria que você aí apresentasse esses coronéis, né, de alta patente, Exatamente. tanto, né, profissionalmente, mas também dentro do esporte. Exatamente. Salve, salve pessoal da VS Gold. Estamos aqui com esses dois coronéis, né? Um da Polícia Militar, o outro, no caso, do Corpo de Bombeiros. Triatletas, né? De longa data já, né? De longa data. Que é, no caso, o Coronel Wilson e o Ilberaldi. Olá. Wilson, conta pra gente como é que foi a teu começo, no caso, nessa atividade, ao mesmo tempo, até a tua ingressão também, né, dentro do Corpo de Bombeiros, né? Como é que é a tua história pra gente aí? Olá, obrigado pelo convite, né? Na verdade, a minha participação no esporte triatlo, para o qual eu me apaixonei, tem uma ligação muito íntima com a minha profissão. Uhum. Eu fui trabalhar na Operação Verão, no litoral, onde os guarda-vidas do Paraná todo vão trabalhar no serviço de prevenção. Acontece até hoje, né? Porque vão banhistas do Paraná todo pro litoral. E eu fui para a Operação Verão 96, 97. E lá é rotina do guarda-vida fazer educação física de manhã com natação e muita corrida e bastante natação. Ou seja, aí durante a Operação Verão, o bombeiro faz a prevenção de um triatlo no Paraná que é muito tradicional, muito conhecido, que virou circuito no Brasil, chama-se o triatlo Sesc Caiobá. Aí eu fui trabalhar na prevenção, eu tava numa lancha junto com outro tenente, na época eu era segundo tenente, tava com o tenente Barros, e a gente trabalhando na prevenção da aquática do Sesc Triathlon, eu falei, puxa, que negócio legal, né? Eu sei nadar, sei correr bastante, eu só nunca pedalei bastante, mas aí nós desafiamos um ou outro. Se eu vier para a operação ano que vem, vamos nos inscrever para ver completar essa prova de triatlo, que era o short triatlo. 750 de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. E lançamos o desafio no outro ano, em 98, estávamos lá participando da minha primeira vez no triatlo, aí me apaixonei, foi paixão mesmo. Um esporte fantástico, né? Exige muito a disciplina e dedicação, né? Exige muito isso do atleta e eu me apaixonei, até por ser individual, né? Se você não foi o resultado que você queria, você errou na periodização, não treinou o suficiente, não se alimentou bem ou não se cuidou, não tem a culpa dele, né? É culpa sua. Então eu falei, pô, isso é legal, gostei desse desafio de completar, né? Então esse foi o primeiro meu contato com o esporte e foi por causa da minha profissão, né? Sim. Um ano anterior eu estava lá fazendo a prevenção, nos Sim. outros anos eu passei a ser um atleta Atleta. na modalidade, foi assim que eu comecei. E, Coronel Iberaldi, tua história começou junto com o Coronel Wilson, foi o Coronel Wilson que te incentivou. Conta um pouco da sua história, né, da questão da profissão, para a entrada, obviamente, para esse esporte que é maravilhoso, que hoje vocês carregam tantas medalhas. Olá, João. Olá, Guilherme, né? Pessoal da VS Gold. Na verdade, a vida militar, dentro da academia militar, ela nos incentiva a prática da atividade física para o bem-estar, para o bom desenvolvimento da atividade profissional. E lá que eu comecei a tomar gosto pela coisa. E em determinado momento, minha irmã, que era acadêmica de educação física lá em Curitiba, na Universidade Federal, ela falou, bom, você que gosta de fazer várias atividades, né, vários esportes, tem uma prova, essa prova, que o Coronel Wilson citou, em Caiobá, que é o Sesc Triathlon de Caiobá, que é uma prova tradicional aqui no Paraná, e já está há quantos anos? 37 anos, né? E daí eu lembro bem que ela me falou isso em 1992, né? E eu já estava na academia, na vida militar. E daí, em 1993, normalmente aquela época era durante a Operação Verão, né? Eu participei, foi em fevereiro de 93, nunca esqueço. Eu participei dessa prova e foi ali que eu comecei a tomar gosto pelo negócio, né?
E daí a fazer realmente treinamentos mais específicos, aquilo que tinha naquela época, né? Hoje as coisas mudaram muito. Sim. O treinamento, a própria alimentação, o equipamento, né? Ajuda demais, né? Mas naquela época, e com os parcos recursos que tínhamos, né? Então eu comecei a tomar gosto pela coisa, inclusive fiz o curso de Educação Física, até por ter esse alinhamento com a prática da atividade física, não só para o bem-estar, mas também profissionalmente. Bacana, bacana. Perfeito. E como foi conciliar, por exemplo, conciliar assim, as duas atividades ao mesmo tempo, né? Quando vocês pegaram gosto pela coisa, vocês disponibilizavam ali horário específico para vocês treinarem, em complemento também ao que vocês já faziam, né, no caso, na profissão de vocês. E ao mesmo tempo, como é que era essa rotina de vocês? Era né? exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Talvez porque envolve muito plantões e muita rotina exaustiva. Porque vocês têm uma escala de horário, daí querendo ou não, tem que, né, adaptar ali, que não é todo dia até que consegue, né, fazer o treinamento, né? No início da carreira, acredito que tenha sido assim com o Coronel Wilson também. No início da carreira foi realmente mais difícil, porque nós tirávamos muitos plantões, né? 24 horas, 12 horas, noturno, amanhecia, né? Mas independente disso, eu procurava manter uma rotina de treinamentos, né? E no dia a dia, você acordar mais cedo, né? Acordar 5 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã para ir treinar, né? Horário do almoço, eu lembro muito bem que eu nadava aqui no antigo Canadá Country Club, que agora eu acho que é Unifil, né? Isso, eu acho que é a faculdade Unifil. Unifil eu nadava no horário do almoço ali, né? E normalmente final da tarde, né? Final da tarde ali no Zerão, no antigo não, né? Que antigamente era o point da cidade, digamos assim. Hoje é o Lago 2. Né? Antigamente era o Então Zerão. a gente tinha muitos amigos ali que treinavam no final da tarde, então sempre foi um ambiente muito bom. E o próprio quartel, no meu caso, vou falar da Polícia Militar, ele estimulava essa prática, né? Eu, como falei que sou formado em Educação Física, além de outras disciplinas nos cursos de formação, né? Tanto de soldados como de sargentos, cabos, né? Eu era instrutor de Educação Física. Certo. Então, isso também me auxiliava nos treinamentos, né? Fantástico, fantástico. E hoje, né, vocês dentro do quartel de bombeiros, do quartel da polícia, hoje vocês ainda estão trabalhando, vocês já buscaram aposentadoria? Eu fui para reserva já fazem 3 anos, o Iberaldi foi um pouco depois de mim. Quando eu trabalhava, né, respondendo o Guilherme lá, quando eu trabalhava, eu também. Eu nadava no centro de salvamento aquático do bombeiro, que era no Jardim Toque, tinha piscina. Então, na hora do almoço, era a hora que eu tinha para nadar. 1h30 de almoço, eu ia lá fazer meu treino e sempre comia rapidinho depois. E eu ia pro quartel, o dia que era de correr, eu falava para minha mulher me levar e eu voltava correndo. O dia que era o dia de pedalar, na época eu fazia 2 atividades, às vezes por dia, o pedalar e o nadar. Eu ia de bike e no final do expediente, quando não estava de plantão, voltava para casa pedalando, fazendo um trajeto maior. Às vezes não era possível, porque o celular tocava. Às vezes você saía de um plantão, você estava extremamente cansado, né? Você sai 3 ou 4 da noite, você está muito cansado. Então, o compromisso, a disciplina que o triatlon exige hoje, exige da gente lá atrás, né? Então você tinha que se planejar muito para você poder executar, porque são 3 modalidades. E a maioria das vezes, até dias com 2 atividades, né? Intercalando natação e ciclismo, ou corrida e natação, etc. Sim, e propriamente, né, Coronel, você trouxe uma questão que aí pelo menos há 28 anos, porque quando você começou eu estava nascendo. Exatamente, nasci no verão de 96. A questão do que tinha, obviamente, de recurso, de disponibilidade, de estudos, de percepção sobre aquele esporte, como vocês, né, vêm vendo essa evolução propriamente de vocês, mas o que vocês viam ali, que vocês faziam e que hoje já é totalmente diferente, o que lá há 20, quase 30 anos atrás acontecia, mas que ainda se permanece, o que é importante trazer? Na verdade, antigamente, você copiava os modelos que o pessoal fazia fora, né, por intermédio de revistas, né, porque não tinha tanta informação disponível na internet. Então, era o treinar o máximo possível.
Então era sempre muitos altos volumes, né? E pouca especificidade, pouco treinamento intervalado. Então você ficava muito resistente, mas não tinha tanta velocidade. E o esporte, naquela época, ele surgiu assim, triatletas que vinham de uma das modalidades, natação, ciclismo ou corrida. Então ele vinha para o esporte, ele aprendia uma outra atividade e entrar para a modalidade. Então ele sempre estava uma modalidade mais fraca. O ideal é você ser bom, ou ótimo, né? Mas era difícil no passado, porque ele era um excelente nadador, um péssimo corredor, ele era um ótimo corredor, mas muito mal na natação. E de lá para cá evoluiu demais, né, Beraldo? Os equipamentos evoluíram. Claro que isso para mim, na minha concepção, é 5%. Ele ganhou em leveza, aerodinâmica e segurança de frenagem. E, ao meu ver, que evoluiu bastante foi a alimentação. Né? A alimentação no passado, a gente tem histórias que você conta como história, né? Que o triatleta que hoje já nasceu na modalidade, ele não veio da natação, ele já nasceu no triatlo, ele acho que até não acredita que a gente fala o que comia na época de prova, durante treinamentos, né? Alimentações que não eram impróprias para aquela atividade, até não faziam bem, né? Exato. Então, acho que a alimentação foi um grande salto nesse processo do triatlo, e já o treinamento evoluiu no sentido da especificidade, né? Você quer ser só resistência, beleza, você treina de resistência. Para fazer provas oficiais aí da Organização Mundial de Triatlo e da Confederação, são provas standard, sprints, que são extremamente rápidas, né? E explosivas. Então, às vezes você caiu o gel, não precisa, porque daqui a pouco você acabou a prova, entendeu? Sim. Já provas longas, se você perder um gelzinho, pode comprometer demais. A gente está falando aqui de provas rápidas de 2 horas, 2 horas e meia. Prova rápida. A gente chama de rápida, né? Prova rápida. Rápida e intensa, né? Porque provas longas já 5 horas. Longa distância, né? Longa distância, tem pessoas que fazem 10 horas, 11 horas, e assim por diante. Né? Para o pessoal entender, o que seria uma prova curta em tempos de, por exemplo, distância também, né? Porque a gente está falando de corrida, falando de Você bike. Fala nível amador ou elite? Nível amador e elite. Amador, o short triathlon, ele é 750 de natação, 20 km de ciclismo e 5 de corrida. Então ela é a porta de entrada para o triathlon, é o sprint, é a distância sprint. Ou seja, um amador mediano, ele faz 1h20 em média. 1h20? Ele não vai pegar pódio, não pega pódio. Em nenhum dos sprints, dificilmente ele vai pegar pódio com esse tempo. Mas é um tempo mediano. Né? Normalmente o pessoal começa nessa modalidade. Né? Tanto é que o meu primeiro triatlo, que foi essa prova que eu fiz lá em Caiobá, eu fiz 1h21. Depois disso, nunca mais fiz essa distância, eu só abaixei. Sim, claro. Porque você começa a treinar especificamente e elas são muito rápidas. Então hoje tá muito forte o nível, sabe? A gente foi para um brasileiro agora, o tempo que eu fiz no standard, que foi um dos melhores tempos da minha vida, que é a distância olímpica, 1.540 e 10, eu fiz 2h30. O melhor tempo da minha vida. Eu fiquei muito feliz com o resultado do tempo. Acabei ficando no 3º lugar, mas eu fiquei feliz demais com o tempo. Isso no passado, cara, quanto que eu faria? Nem lembro, assim, mas era um tempo muito mais alto. Essas são provas rápidas. Isso são consideradas provas rápidas, que é muito intenso. Muito intenso. Entendi. Entendeu? Então, E as pessoas começam, eu sugiro sempre que comece na modalidade mais curta, passa para o Olímpico Standard, que é uma prova dura, e depois vai para o longa. Tem algumas provas, né, que na verdade são multiprovas. O que eles fazem? Eles fazem o sprint, eles fazem o standard e uma outra distância que não é oficial, que é um pouco menos que o sprint. Por exemplo, nadar 300 metros, pedalar 12 e correr 3. Para as pessoas que estão iniciando. Certo. Mas daí as pessoas também vão fazer ali em torno de 40, 45 minutos essa distância, né? Então, para dar essa iniciação, para chamar o pessoal para o esporte, né? Mas não são distâncias oficiais. Daí. Tanto é que a modalidade olímpica, ela começou olímpica em 2000 na Austrália. Até então, o circuito mundial era só sprint. Quando ela foi para a olímpica, houve um consenso dos atletas para fazer uma distância um pouquinho maior, aí virou a distância olímpica, que na verdade é o standard, né? Que é o standard. Fala da longa daí, né? E as distâncias longas é que seria o dobro ou o triplo do standard. Ou seja, 3, 80, 20 ou 4,5, 120, 30. São as distâncias oficiais de longa distância. E essas são provas oficiais. Aí tem as franquias, né? Por exemplo, o Ironman, né?
famosíssimo. 3,8 quilômetros de natação, 180 de bicicleta e uma maratona, 42 a pé, né? Mas daí são provas que não são distâncias são oficiais franquias, né? da confederação, né? Sim, sim. Para o pessoal bem entender isso aí, Léo, que é o seguinte, a NBA é um dos melhores bacios do mundo, claro. mas ele é uma franquia, né? Uma franquia. Ele não é Exato. FIBA. Isso, Entendeu? exato. Ironman, como a Challenge, como são franquias de modalidade. Franquias, é uma Hoje marca. eles até fazem provas curtas, mas o foco dele é o desafio de o cara fazer a distância do Ironman. Então, as modalidades oficiais são essas que a gente falou para vocês. Então a gente até estava falando de alimentação, né? Eu fiz em 1994, completou só 30 anos agora, né? Completaram 30 anos agora. Eu fiz uma prova, na verdade foi um desafio nas distâncias Ironman, né? Um desafio com os meus alunos, que eu dava aula no curso de formação de soldados. Eles, você faz prova curta? Quero ver fazer aquela prova lá, aquela prova dos Ironman lá. Eu falei, vamos lá então, né? Eu treinei 2 semanas, Olha só. aumentei um pouco, 2 semanas. O pessoal que treina aqui em Londrina leva 1 ano fazendo a Prepara formação. um ano, exato. Eu treinei 2 semanas com uma mountain bike, eu comi durante a prova. Isso em cima da bicicleta. Comi banana, comi pão com mel, comi miojo com sal, né? E eu acho que a alimentação mais próxima do que a gente vê hoje seria aquela bebida isotônica, nome comercial Gatorade, né? Tem várias hoje no mercado. Naquela época só tinha essa. Então, para você ver o nível da alimentação que Olha só. a gente, com os recursos que tínhamos na época, a gente fazia, né? Eu fiz, né, no caso. Né? Exato. E um nome que é um professor meu, inclusive, que é um nome muito grande, né, dentro desses esportes de endurance, que é o Reinaldo Tubarão. O Reinaldo Tubarão, ele, inclusive, é recordista de ultramaratona, ultra Ironman. E realmente, assim, hoje a gente tem vários estudos, vários conceitos, e uma das coisas que a gente sempre traz é a questão dos esportes de endurance, principalmente quando a gente precisa trazer uma alimentação intra, né, uma reposição de carboidratos intra e uma preparação pré também, é realmente a gente evitar o máximo de alimentos sólidos que contenham muita questão de fibra, né, gordura, né, também. É difícil a digestão, né? Exato, porque o que acontece fisiologicamente falando, para as pessoas entenderem um pouco, porque acontece muitas vezes, já deve ter acontecido com você, ou algum relato, né, de às vezes a pessoa se sentir nauseada, passar mal, soltar o intestino durante a prova, é muito comum, né, quando há esses erros, né, de ajuste de alimentação pré e durante, porque há uma mudança, né, de divisão ali na questão do fluxo sanguíneo. Então o corpo ele vai direcionar o fluxo sanguíneo para os membros, né, para a musculatura, para o coração, bombear mais sangue e deixa de bombear sangue na parte gastrointestinal, que a gente chama de perfusão esplênica nessa parte. E que realmente, se você consome uma fibra, consome determinado alimento, que mesmo, exato, que seja realmente mesmo que seja um carboidrato, há grandes chances. Por isso que realmente a gente recomenda um dia antes consumir o mínimo de fibra possível, carboidratos mais simples. Não é à toa que é o famoso macarrão, a prova, né, o macarrão antes de dormir. Realmente é bem interessante. Olha que interessante. Hoje tem todo um planejamento, né? Exato, Dependendo tem um da prova planejamento. que você vai fazer à distância, você já tem um planejamento da tua alimentação, ou antes e principalmente durante a prova. exato. Porque o cidadão que não fizer um planejamento para se alimentar durante a prova, acaba o combustível. né? Né? Então, Exatamente. o desempenho com certeza vai ser bem pior. Sim. Exato. E essa diferença, por exemplo, antigamente, né, na década de 90, vocês tinham acompanhamento, tinha treinador, tinha nutricionista, tinha pessoas preparadas para orientar vocês. Deixar ele responder. Como era, por exemplo, como é que vocês faziam para obter informação, né, e ao mesmo tempo até interessante mesmo obter periodizar o treino de informação. vocês aí? Não tinha para começar, não tinha internet. Né? Não tinha Internet, né? Talvez para quem esteja nos assistindo e ouvindo, Sim. eles vão, pô, mas como não tinha internet, não tinha celular, não tinha. Ó, o Iberaldi, ele já estava no triatlo há mais tempo que eu. Quando eu fui pro litoral e participei da primeira prova de triatlo, eu já passei a ser uma referência do triatlo porque eu completei uma prova de sprint. Então, ou seja, a expectativa e o planejamento era treinar uma modalidade num dia, na outra você treinar a outra e na terceira, treinar a terceira modalidade. Se porventura você pulasse um dia do treinamento, quantos dias você ficaria sem fazer essa modalidade que você pulou? Sim. Então hoje não existe isso, né? Você tem que treinar no mínimo 2 no dia para ficar dia sim, dia não, trabalhando a especificidade. Senão você pula. Antigamente era... Você conseguiu fazer uma, tava
paga o treino, né? Tá bem. Mas só que você chega a um ponto que você não consegue evoluir, Sim. entendeu? Você não chega no... Eu falo, hoje, como é que uma pessoa de 54 anos faz um tempo melhor quando ele tinha 28? Isso é muito bacana. Por quê? Porque lá atrás não tinha essa informação e hoje eu tenho uma planilha, eu Sim. sigo uma dieta alimentar bastante precisa para a minha modalidade e você respeita e você tem a disciplina de executar o treinamento, o descanso é melhor agora porque eu estou na reserva, antigamente trabalhar o plantão e muitas vezes eu fui treinar cansado para cumprir a meta do dia, para não pular o dia de treino, Claro, entendeu? claro. E daí isso faz muita diferença, né? Teve um dia que eu saí de plantão, eu trabalhava em Cornélio, trabalhei a noite inteira, peguei minha bicicleta e vim para Londrina. Eu saí de plantão, né? E não tinha descansado aquela noite, mas você tá no auge da tua Você é novo. juventude, da tua saúde, né? isso. Entre aspas, É. porque a Isso. saúde vai embora fazendo assim. É. E a gente fazia dessa maneira, meio rudimentar às vezes. né? Até complementando. E hoje, Guilherme, na época a gente hoje tem uma especificidade muito grande. Se você tem um filho de 7 anos, você consegue achar uma assessoria para iniciar teu filho no triatlo. No triatlo. E o que aconteceu com essa geração? Essa geração chegou na última Olimpíada. Essa última geração de atletas olímpicos já era a geração nascida no triatlo. Os Sim. tempos estão despencando. Você fala, mas como é que o cara faz 29 em 10 km, pedalando 40, pro tempo que faz, 56, 54 minutos, 40 km? Porque ele já é muito específico. Eles são bons nas três. Ele não era bom, ótimo, péssimo. Não, Só agora em ele já um é ou dois. excelente. O preparo excelente, deles já excelente. vem desde a base, Da né? base, Estão há anos especificidade. fazendo, né? Só Entendi. para fazer um comparativo, né? Eu tenho percebido aqui nas provas pedestres em Londrina, como o Coronel Wilson falou, o pessoal tem ganho as provas aqui pedestres em Londrina de 10 quilômetros para 30, tempo bom, 34, 35. O cara na Olimpíada, ele nada 1,5, ele pedala 40, tudo forte, e corre os 10 para 29 e 28. Aqui em Londrina, o melhor dessas. Pode pegar o melhor. Eu acho que deve vir keniano aí para a prova de agora pedestre de Londrina, o tempo vai descer, com certeza. Né? Mas as provas normais que tem aqui, quem ganha faz 34. E no triatlo o cara faz 29 depois de ter nadado 1.500 e pedalado 40. O recorde mundial é quanto? 26? Dos 10, 26? alto. 26 alto. O cara Só que corre- o cara consegue- ele é só corredor, né? Se pegar o recorde mundial nós estamos falando de tempo só de corredores. O cara consegue ter um tempo bom no triatlo. Né? E ele não é só bom na corrida, ele é bom no ciclismo Excelente, e excelente. Isso. muito Isso- bom na natação. Isso é importante falar, até mesmo para quem começou a correr agora e possivelmente está pretendendo mudar para um duatlon ou propriamente para o triatlon. Dentro das 3 modalidades, natação, corrida, né, e o pedal, o que vocês dariam de dica para as pessoas começar pelo que ela tem mais dificuldade? Qual que vocês percebem, qual que dentro das 3 modalidades é a mais difícil para a pessoa conseguir adquirir uma performance dentro do triatlo? Eu vejo que bem treinado, bem orientado, bem nutrido, ele evolui nas 3. Eu sinto, e durante toda a minha vida no esporte eu vi as pessoas sofrerem mais na corrida. Por quê? Porque já vem da natação, pedala, que gasta um gasto energético considerável, e a musculatura também, né? Da própria corrida, e daí ele acaba sofrendo até pelo ritmo. Quando a pessoa já vem da corrida, ela já tem uma vantagem. Ela já corre onde é a terceira modalidade que você sempre sai para correr, você nunca tá zerado. Você sai para pedalar, às vezes tá zerado. Mas para correr, você nunca tá zerado. Se você corre bem, você vai ter um bom desempenho nos multisport. Aquatlon, no duatlon e no triatlo. Se você correr bem, tanto é nesse brasileiro agora, eu falei pro Iberaldo, tá conversando antes. Eu peguei o pódio no A4 porque eu corri muito bem. O que eu já não fiz no outro dia, né? O ápice das modalidades. Porque eu corri bem. Os nadadores que saíram muito na frente não conseguiram manter o ritmo. E era um percurso que não favorecia, não era plano. Você já saía da natação e subia. Então, se você tá mal na corrida, vai sofrer mais. Então, quem já corre bem vai ter facilidade no multisport. É a minha visão, não sei o que o Beraldi pensa. A seguinte questão, eu falo por mim e percebo alguns atletas tendo muita dificuldade na água
por não ter aprendido a natação de maneira correta, que é a parte mais técnica é a natação. A corrida já é uma questão de biomecânica, já é uma questão de compleição física. Agora, a natação, independente se você é gordo, magro, enfim, se você aprender com técnicas, você vai nadar sempre muito bem. Gastando pouca energia. Gastando pouca energia. Ao passo que eu, por exemplo, vou falar por mim, eu morava em Curitiba, eu descia de bicicleta para Morretes, no litoral, que minha tia morava lá, meus primos e tal. Aprendi a nadar no Rio Nhum de Aquara, quer dizer, sem instrutor nenhum. Então, o meu gasto energético na água é muito elevado para eu tentar nadar igual os caras que nadam bem e que vão nadar melhor que eu ainda e vão gastar menos energia. Né? Então, eu vejo assim, a pessoa quer começar, então, ou quer que seu filho, né, inicie, coloque numa escola de natação para aprender a nadar corretamente. Eu falo por mim, o mais fácil é a bicicleta para você evoluir. A corrida já depende um pouco de compleição física, biomecânica, aquele negócio todo, né? Mas o mais fácil é a bicicleta. Você tendo um equipamento mediano, você vai andar bem. Legal. E tem o trabalho de equipe também no ciclismo. Dependendo se é liberado o vácuo, você pode formar um pelotão e no vácuo você economiza 30% de energia. Quer dizer, você vai fazer menos força e vai andar veloz junto com o pessoal que está puxando, né? E vai sair mais descansado para correr. Então o triatlon também, ele é uma prova de estratégia. Eu fiz prova em Brasília, por exemplo, que eu praticamente o tempo inteiro fazendo vácuo. Eu nadei na esteira de um outro nadador, né? Ele nadando ali, eu sentindo as borbulhadas do pé dele, fui no ritmo dele. No ciclismo, andei no pelotão, quer dizer, é uma prova de estratégia. Tem prova que se faz sozinho, mas tem outras provas que se faz em grupo. Né? E o teu desempenho é melhor, de todo o grupo acaba sendo melhor. É lógico que a corrida é cada um por si, mas mesmo assim na corrida, você pega um que está um pouquinho melhor que você e você faz um pace ali e você vai embora. Né? Então são estratégias que vão aparecendo e você vai fazendo aquela conjunção, né? Para você poder ter um resultado bom. Perfeito. E a gente vê, né, até a questão olímpica, a gente vê que bastante brasileiros se destacam, né? Mas a gente sabe que tem, para cada esporte, tem os seus destaques, né, os seus favorecidos. O basquete é os americanos, o futebol, vamos colocar aí os brasileiros. E dentro do esporte, assim, de endurance, o que nós percebemos mais questão fisiológica, genética, e que tipo de genética se favorece mais e você vê que essa pessoa nasceu para esse tipo de esporte? No triatlo mundial de alto nível, como você está falando, os europeus dominam. Mas se você vai olhar que o europeu também está miscigenado, né? Sim. Também está miscigenado. Então, alguns países da Europa, da Ásia, tá muita a característica maior permanece, mas nos outros países mais, como se fala, globalizado ali já está miscigenado. Hoje um domínio da Europa é maior, enquanto na década de 80 eram os americanos, né, e alemães, australiano. Hoje domina a Europa, os espanhóis vêm forte porque tem uma base forte, né? Eles vêm de uma base forte e daqui para frente vai melhorar muito. E nesse ponto o Brasil, por incrível que pareça, né, ele faz parte da história mundial. Porque quando surgiu a modalidade e a Organização Internacional se organizou como o circuito mundial de triatlo sprint, sabe quem foi o primeiro campeão mundial? Foi um brasileiro, Leandro Macedo. Então o Brasil entrou para a história do triatlo porque quando teve o primeiro campeonato mundial de triatlo, foi um brasileiro que foi. E ele estava lá em Brasília assistindo. E ele estava lá assistindo. E ano passado ele correu na nossa categoria. Você vai para um brasileiro agora, ele corre na tua categoria. É um ex-campeão mundial que está na tua categoria. E ele corre na tua categoria, está com 58 anos. Né? 58. Então, aí depois na sequência, o melhor, aí o Brasil ele começou a ter na Olimpíada de Atlanta, ele tinha índice para levar 3 brasileiros da Austrália, de Sydney. Ele levou 3 brasileiros, ele sempre conseguiu mandar a carga máxima, que era 3 por país. O Brasil sempre estava ali podendo mandar 3 por país, depende do ranqueamento do Brasil. Né? Quantos atletas tem, somando os pontos, o teu país só dá 1, só dá para levar 2, 3. Então o Brasil sempre levou 3, melhor, na última Olimpíada só levou 2.
Na última agora. Mas foi a melhor colocação. Só que, por outro lado, nós Foi a tivemos melhor a melhor colocação. colocação na Olimpíada. Foi um 5º lugar do Miguel Hidalgo. Com grandes chances. E o Ronan foi terceiro. O E Ronan já pegou no medalha. Paralimpíada, Na nós temos a Paralimpíada. primeira medalha do Brasil no triatlo. No Do triatlo. para-atleta que é De paranaense. Curitiba. De Curitiba. Ronan. E ele tem incentivo do governo do E ele é estado. incentivado também pelo programa do Esporte. Então o Brasil tá evoluindo, mas precisa de base, né? Precisa de O categoria que eu de base. percebo, bom, é o básico, né? Eu vou chover no molhado aqui. Duas coisas importantes. É a base, que o Wilson falou, né? Você começar na tenra idade e o incentivo. Isso. A questão da Olimpíada do Rio em 2016, né? Que o Brasil teve um desempenho bacana, apesar de ter sido em casa. Normalmente quem joga em casa acaba se, né, melhorando o seu performance, né? desempenho e tal, né? Se superando até, mas teve ali um incentivo de base, até aquela questão, eu não me aprofundei muito, mas naquela questão de alguns atletas, inclusive, incluírem as fileiras das Forças Armadas para treinarem, né? Eu não sei se o Wilson se aprofundou nisso. Tem muitos, eu fui no Brasileiro, por exemplo, na categoria Elite, eu vi uma cena que eu gostei demais, né? Eu que sou militar, né? Eu gostei muito daquela cena. Tinham 4 triatletas, 3 homens e uma mulher, tirando foto fazendo a continência. Aí eu fui conversar com eles eram sargentos Das Forças das Armadas. Forças Armadas. Quer dizer, então, eles entraram naquele programa lá que foi aberto em 2016, antes até, né? Antes da Olimpíada, para o quê? Os atletas utilizarem toda aquela infraestrutura, receberem o salário e treinarem. Né? Fantástico. Então, é um incentivo, né? Uma forma de incentivar os atletas, né? E chegou numa pergunta realmente muito importante, que é essa questão do comparativo, né? A questão muitas vezes traz, o Brasil, ele, às vezes em alguns esportes não tem determinadas classificações positivas. Não é porque a gente não é uma potência, mas porque muitas vezes esses atletas não têm o incentivo. Falta o incentivo. Né? E eu acredito que a gente tem até Exatamente. dados, né? Vocês têm dados relacionados ao incentivo ao triatlon brasileiro, com incentivo, sem incentivo, né? Isso é extremamente importante, que é o que permite vocês fazerem mais provas, Sim. buscarem melhores colocações, pontuações. Nós estamos vivendo ainda, né, Berardo? Uma Vivendo, relação verdade. da diferença entre o incentivo incentivo num e ano com recente, incentivo ou no seja, outro. em 2023 tivemos um título de brasileiro e 3 pódios, né? Isso. 3 pódios, só 4, um título e 4. Os atletas da associação, Exato. essas provas oficiais. Exatamente. Nesse ano, com incentivo, nós tivemos 8 títulos brasileiros e 11 pódios. Na verdade, mais um título porque o do cross do circuito. Saiu o circuito, o final do circuito, eu ganhei de novo no circuito brasileiro. Foram 9 vezes 9 títulos brasileiros. mais com incentivo. Porque né? você vai motivado, o cara fala, agora eu tenho que entregar resultados. Tem mesmo? O cara fala pra mim, eu tenho uma frasezinha, uma figurinha que eu fiz na associação, eu falo, preparem seus corpos, porque agora se a associação tiver o incentivo, vai dar passagem para você, uniforme para você, você sabe que eu vou querer, o resultado. Né? E o pessoal correspondeu muito bem. Então é muito claro isso a nível de nosso aqui, né? Muito palpável para nós. E no Brasil não foi diferente. Com o incentivo da Olimpíada do Rio de Janeiro e depois foi pro Japão, você viu que essa galerinha que estava lá chegou mais próximo. Cara, Leão Macedo foi campeão do circuito mundial, Olimpíada de 4 anos. 91, né? 91, Então o mais próximo que se chegou do Brasil no Olímpico foi agora face a 2 ciclos olímpicos. Aí se você comparar, por que os Estados Unidos é uma potência olímpica, a China está aproximando? São modelos diferentes de gestão pública e de incentivo ao esporte. Claro que da China é mais calistênico, já pega a criancinha e começa a pegar pesado. Onde tinha que ser lúdico, como acontece na Inglaterra, nos Estados Unidos eles preparam o lúdico para entrar para um circuito forte escolar e universitário, e daí ele sai para a Olimpíada já alto nível. Sim. Então são modelos diferentes nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, que já mais pela educação, mas não é tão calistênica como a China, né? O da China até nos agride ver como as criancinhas competem com 7, 8 aninhos. Entendeu? Já nos Estados Unidos, onde compete duro, é nos colegial e na faculdade, duro mesmo. Entendeu? Então, e aqui? O que nós temos aqui no Brasil? É futebol, que é uma religião, poucos programas esportivos e nós temos tudo para ter. Pensa um polo, um centro de treinamento de remo lá no norte, cara. Pará, em Manaus. O que nós vamos ter de remador? Né, com grande potencial. Então, eu acho que é questão de política pública e saber o que você quer a longo prazo. A longo mesmo prazo, né? Se o Brasil quer melhorar isso lá daqui a 8 anos, tinha que começar agora. Não falar, faltar um ano para a Olimpíada, nós tivemos tantas medalhas no Rio e caiu em Tóquio e agora
agora chegou e diminuiu. Tem que pensar daqui 10 anos. Sim. Porque essas potências olímpicas, eles já estão nesse nível, né? Já Exato. tem os modelos deles, diferente o de Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, que sempre ganha muita medalha também, né? É China, principalmente China. Eles têm um modelo deles, você sabe qual que é. Você sabe qual que é, né? E aqui com relação, por exemplo, a Londrina, Paraná, como é que é essa estrutura? Qual cidade oferece mais isso? Como é que funciona, por exemplo, para angariar atletas, para poder, né, até mesmo ter um direcionamento e descobrir talentos, né? Porque, na verdade, acho que o mais importante é isso também, né? É poder, assim, por exemplo, ter as ferramentas necessárias e locais também que proporcionem isso para a gente poder descobrir talentos e poder desenvolver esses talentos, né? Então, no Paraná, mais especificamente, tem um projeto que é desenvolvido em todo o Brasil por um ex-triatleta olímpico de Curitiba, que é o Juracy Moreira. Assim, Né? não. Então ele tem um projeto muito bacana. É a Escola de Formação de Triatletas, a Escolinha de Triatlon. Escolinha Legal, de Triatlon. Lá em Curitiba, Lá em por Curitiba. exemplo. Lá em Curitiba. Gratuita, com Tem toda a Curitiba, infraestrutura, com Matinhos, incentivo. Paranaguá. Né? E, por exemplo, em Curitiba, começou em Curitiba. Era sediado no Colégio da Polícia Militar, lá em Curitiba. E o que nos causa felicidade é que não só no Paraná esse projeto é desenvolvido. Em cidades do interior do estado do Paraná, em cidades de outros estados brasileiros, a gente acompanha o trabalho no Instagram. E uma das propostas do nosso planejamento estratégico, que o nosso presidente está aqui, o Wilson, de reativarmos a Associação Triatlética Londrinense, não é só levar o atleta já pronto para as competições, isso é importante, também é importante, né? Mas também formar a criança e o adolescente. Né? Como ele falou, nós somos de uma geração, eu corria mais ou menos, eu vou fazer triatlo, vou aprender as outras duas, vou treinar e tal. Não, você já pega a criança, né? Já ensina ela a nadar com técnica, já faz o treinamento adequado de ciclismo e corrida, coisa que nós não tivemos lá no começo. Né? Nós já começamos velho, na verdade, né? Eu com 20 e tantos, você com 20 e tantos. Eu estou falando de crianças e adolescentes. Né? Então, o planejamento estratégico da associação, eu não vou definir datas nem tempo, porque, enfim, mas realmente nós termos esse projeto incentivado aqui em Londrina, esse projeto que já está pronto, né? Mas que a comunidade precisa abraçar. Né? A comunidade precisa dizer, isso aqui é importante para a cidade. Eu vou colocar meu filho, é importante para as crianças, né? E nós já temos modelos prontos, então não é difícil. E, na verdade, o triatlon, o multiesporte, tem um grande limitador. É uma teoria que eu tenho, é o seguinte: se você sabe nadar, você pode fazer triatlon. Se você sabe nadar, você pode fazer triatlon. Começa pelo sprint. Vai num ritmo para completar a prova, depois completa um pouquinho melhor, depois vai baixando os tempos. Então, se você sabe nadar, você sabe completar uma prova de triatlon. Porque o pedalar e o correr é mais natural. O problema é a limitação da local para se nadar, entendeu? Nós não temos um local público de águas abertas, limpo, ao ponto que você poder estimular a prática natural de natação em águas abertas. Você precisa de uma piscina. Certo. E daí piscinas são restritas aos clubes. Ou escolas de natação. Que é diferente da Austrália, né? Que até por ser uma ilha, motivaram o pessoal a nadar para sobreviver primeiro, né? Enfim, então a natação ela é um limitador do multiesporte. Só que daí ela é um limitador também para a atividade de você querer. Nós temos esse plano, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, com certeza. É um sonho nosso, né? Entendi. É uma coisa que a gente acredita, né? Até por isso que a gente vê bastante prova de duatlon, né? Que eu acho que é mais Então, fácil. O duatlon é mais nesse fácil de você sentido, né? executar. De bike, no caso. Você pega o correr, autódromo, por né? exemplo, Isso, super fácil, né? Você vai exatamente. pro Botânico, isolou uma via, você consegue fazer um duatlon. Porque não é toda, bike. como você relatou, não é toda cidade que tem essa estrutura para... Então a natação limita, sabe? A natação ela limita demais. E normalmente as provas, por exemplo, assim, olímpicas, mundiais e tal, a natação é feita em mar ou lago. Ou lago. Né? E no Campeonato Brasileiro, nessa semana do Campeonato Brasileiro, teve uma etapa do Circuito Mundial de Triatlo. Ela foi no Lago Paranoá. Mas em Hamburgo é no lago, no Japão é no mar. Sei. Entendeu? Então puxando a maioria é mar. Tá, e puxando para nossa área, assim, né? Onde é mais difícil? Porque tem uma diferença, né? Uma diferença, assim, eu falo, o mar é mais... Tem mais questão, possibilidade, no caso. mas tem Exatamente. correntes e ondas que muitas vezes o vento te prejudica. Eu já fui com um brasileiro de longa distância em Calcaia.
Pensa no lugar que venta. Acho que Então. até mudou daquele... O cara nada não sai do Só lugar, que né? as ondas estavam muito pesadas. Quando eu saí da água, colhei meu tempo, eu falei, nossa, tô lá para trás. Quando eu olho assim, metade dos nadadores não conseguiram inventar a natação. Por quê? Sim. Porque você nada técnico, você treina numa piscina, você tem um Exatamente. receio de nadar em água aberta, aí o mar quebrava feio, pesado mesmo. Sim. Então foi difícil. Foi difícil para todo mundo. Então isso aí é um limitador. Então no mar, o lago assim, às vezes entra, faz marola, mas não faz uma corrente. Entendeu? Você respira para outro lado, você vai gerenciar essa crise de orientação. Agora o mar tem o problema da corrente, né? Por outro lado tem a flutuabilidade que é melhor. Eu Certo. gosto do mar. Eu acho que uma das coisas que o ser humano pode fazer de gostoso na terra é nadar no mar, cara. Eu adoro. E eu, por ser bombeiro, então quando... Já viu aquela frase de quando o campo é ruim, nivela o jogador para baixo? Então quando eu falo assim, eu sou exímio nadador. Então quando o mar estiver ruim, para mim eu gosto. Não é salutar. Nivela para baixo, então eu fico feliz, né? Porque quando eu aprendi a nadar por salvamento aquático, você nunca nadava 100%, né? Como eu nado na prova, 100%. Você sempre é Tem que guardar uma energia para se salvar. Por quê? Porque não, Se der algum vai problema. que esse cai numa corrente. Você nadou 1 hora e cai numa corrente, você já tá Vou dar uma 100%. cãibra. Vou dar uma câimbra. Tem que Então, guardar uma energia para se salvar. a nossa Sim, pode dar exatamente. 100%. então, isso eu aprendi Exatamente. como bombeiro, que a natação era natação utilitária. Você nunca fazia 100%. Às vezes tinha, eu até não gostava, que era jovem, né? 100 braçadas, 200 braçadas. Eu queria baixar a cabeça e... Aí chegava no 100 braçadas, chegava um antes, esperava os outros chegar, aí mais 200. Eu queria... Pô, só que isso, no futuro, eu fui entender, né? Que é uma natação utilitária que é para você cair. Já passei por situações não muito confortáveis. No mar, né? Não tem você tá lá longe, a 2 km da costa, então você tem que saber onde você vai entrar e sair e conhecer o mar, né? Tem que ter experiência. Então, isso limita muito. Então, eu, particularmente, o mais gostoso é no mar, mas o mais confortável é no lago. Né? Mas até No Paranaguá, lá em Brasília, tava maravilhoso. Tava maravilhoso. Lá em Brasília, Até né? o- O Lago Paranoá, né? Tava Até ótimo o para se Guilherme, eu acho que não sei se tua pergunta foi mais especificamente também, né? Também, né? A questão daqui de Londrina, É, né? sim. Já tivemos competições aqui em Londrina, né? Uhum. Aliás, o primeiro triatlon oficial, né? Foi organizado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros. Eu não vou nem falar quem que organizou, né? Foi em 1992. Tem dois oficiais loucos aí. Os dois né? loucos, né? Foi exatamente aqui, ó. Nós estamos enxergando o lago aqui no Lago 2. Olha Né? aí, ó. A Nós gente largamos- tem a prova Aí, próxima. pessoal. Coloca ele, ó, depois. Ó, o aí. lago lá Lago no dois. fundo aqui, ó. Nós temos Ó, o privilégio de... Sabe ali onde é guarda de ver. municipal? Era Corpo de Bombeiros, aquele Sim, posto. Então isso, ali isso, foi isso. a base. A gente Foi a nadou, base. as bicicletas ficaram ali, né? E a gente pedalou, e correu e pedalou em volta aqui da Higienópolis a Faria Lima. Na Nós não época, tínhamos a Maringá interseção. não cruzava, né? A Maringá não Maringá e cruzava. a Ayrton Senna, Isso foi em que ano? 98. 98. Dezembro de 98. A Ayrton Senna não cruzava, que não cruzava, tinha aquela né? interseção ali. É. Então, 4.100 a volta aqui. Então, o primeiro... E teve etapa de campeonato paranaense, 99, 2000 e 2001, ali no Lago 1, perto da barragem. Perto da O que barragem. acontece, né? Muitos não gostam que falem isso, mas é importante, né? Sim. Porque, é lógico, hoje você vai fazer uma prova, uma prova esportiva, é saúde, promoção de saúde em primeiro lugar. Então, o que você tem que ter? Balneabilidade no local de natação. Você não Sim. vai jogar igual fizeram lá em Paris, jogaram os caras no esgoto, Verdade. né? Exatamente. É. Você não Na vai verdade, fazer isso. né? Mas lá fizeram, Exato. né? Infelizmente, Não muda a isso aí mesmo. balneabilidade de um dia para o outro em água Aqui, aberta. Né? aqui, por exemplo, eu vou dar, né, a questão de balneabilidade, quer dizer, condições mínimas, né, para que a pessoa possa entrar naquela água salutar. e Sim. não tenha uma probabilidade Altíssima. alta, aliás, ter uma probabilidade muito baixa de contrair alguma doença por conta daquela água, né? Em momentos que nós temos estiagens, ficamos aí 1 mês, 2 meses sem chuva ali, que é normalmente em agosto, a água do Igapó é mais limpa que muitas praias do Paraná e Santa Catarina, né? Uhum. Se você for fazer análise de balneabilidade. Mas isso não é feito, não é divulgado, porque senão o nosso Igapó vira uma piscina, um piscinão de Aí o ramo. poder público vai E ter isso que não é investir importante também. Isso, vai ter que aliás, investir isso em é banheiro, perigoso. vai ter que investir Isso é em segurança. perigoso, na verdade, É. né? Apesar que vai estar frio. É. Então, eu acho até importante também não divulgar esse tipo de coisa, né? Através de exames, é lógico. Eu tô falando uma Sim, coisa aqui, sim. né? Que normalmente acontece, mas pode não ser, né? E então hoje você vai fazer uma prova, você faz o laudo de balneabilidade para aquela época você poder fazer a prova. Se não tiver, você não faz.
Esse é o primeiro ponto. Mas já tivemos provas aqui em Londrina. Bacana, que legal. Mas você vê a dificuldade. O atleta treina o ano inteiro um ciclo olímpico, sabendo que tá ruim. Chegou no dia, tá ruim. E daí ele vai nadar, é a vida dele. Muitos não vão ter chance de voltar para a Olimpíada de volta, ele acaba se arriscando e nadar no Rio Sena. Não, com certeza, exatamente. Tem, Oportunidade, o cara tá lá, é Olimpíadas, né? O cara tem, né? E vocês, né, a gente trouxe aqui até o Brasil fazendo história aí, sendo o primeiro campeão, né, olímpico. Olímpico, né? Não, foi mundial, né? Mundial. Circuito mundial. Perfeito. Mas vocês fizeram uma história também regional, porque vocês são pioneiros aqui na cidade, e eu queria que vocês compartilhassem um pouco da história do triatlo em Londrina e também da Trio. Que você, Então, como presidente e tudo mais, eu quero saber sobre essa associação. É importante as pessoas saberem que existe uma associação, né, dentro da nossa cidade, nossa linda cidade, que realmente é para trazer, e os objetivos, as missões, os valores, né, que a associação, a Trio, tem diante aos atletas e diante à sociedade, à população aqui, né, os moradores de Londrina. Tá, então, como o Iberaldi começou no Sesc Caiobá, eu também lá. As provas só eram no Sesc Caiobá. Só tinha uma prova por ano que era lá. Então, como a gente participava da prova? Quando a gente ia pro litoral. Então, ou seja, depois que a gente veio para cá, a gente começou a treinar pro triatlo e não tinha prova. Não tinha e para ter prova era longe, era difícil, era caro. Falou, vamos criar uma prova aqui, né? Um circuito aqui. Então, né? essa Triatlon prova, esse primeiro triatlon foi em comemoração ao aniversário do bombeiro, que era 8 de outubro. A gente fez uma prova para policiais, para bombeiros militares. O Iberaldi coordenou, arbitrou, fez tudo. E os bombeiros andaram aqui. Aí a cobrança foi tanta, né? Porque já tínhamos na época o Zé Luiz, o Adilson Koizumi e a Patrícia que faziam triatlo aqui em Londrina. Mas eles iam, o Adilson Koizumi, para Santos ou para Caiobá. E aí cobraram, porque o bombeiro e a polícia militar fizeram uma prova aqui. Só para vocês. E só para vocês. Nós queríamos participar. Nisso, aí o Iberaldi falou, vamos fazer uma em dezembro. Foi que dia? Dezembro, né? Foi comecinho de dezembro. 7 de dezembro. 7, 8 aí nós abrimos uma prova aberta ao público. A primeira aberta ao público foi no mesmo local, temos as fotos. Veio gente de Curitiba até. Aí veio gente de Curitiba participar. Isso foi em qual ano? Em 98. Então a primeira foi em outubro. Praticamente 26 anos mesmo, porque hoje já data aí em anos, dezembro, então, né? dia 7 de outubro foi a primeira para os bombeiros, em comemoração ao aniversário do bombeiro. Aí a cobrança da sociedade em ter uma prova aberta ao público, inclusive teve mulheres. Aí já teve essa dia 7 ou 12 de dezembro de 98. E daí a gente... Vamos nos organizar, vamos fazer um circuito. Campeonato mesmo. Porque a gente 3 provas de triatlon no ano e 3 de duatlon. E o pessoal cobrava isso porque pegaram o gosto. Pegou o gosto. Aí começou a gente especializar, a gente querer o desafio muito legal do triatlo. Gente, fala pra você, não comece. Até 2010. É muito desafiador. As pessoas, cara, eu gostei disso. Eu achava que ia ser pior na corrida, mas fui ótimo na corrida. E o que eu treinei mais fui pior, eu quero melhorar. Tá? E cobraram. O circuito foi até 2010. Então, né, a gente criou esse circuito, a gente era atleta, a gente corria, a gente preparava na véspera para isolar. Fazia o kit. O Iberaldi acabava a prova. A esposa dele lavava, sabe, era paninho, os números era paninho. Depois da prova ela lavava os paninhos. A gente mandou fazer os números, a gente reaproveitava os números. O Iberaldi passava o resto do domingo já fazendo os tempos, né? Os tempos, tal. Uma foto, oficial. Isso foi até 2010. 10. Tanto é que a Federação de Triatlo depois, lá tem estrutura e tem gente para fazer prova. Começou a trazer o campeonato estadual para o interior. Que legal. E aí trouxe para cá, trouxe para Maringá. Então essa é uma história que a gente fala com gosto, mas foi pela necessidade de você ter prova para você correr próximo. Porque normalmente as provas eram muito longe, você tinha um custo elevado para ir. Geralmente no litoral, né? Sempre no litoral, longe daqui, né? Guarujá. Às vezes no interior de São Paulo também. Interior de São Paulo. E daí o Atril, nessa época, tinha uns atletas que começaram nesse circuito e organizaram a Atril. Em 16 de outubro de 2002. Eles organizaram para participar e se organizar até para ter uma escolinha e tal. E daí, com o tempo, as crianças cresceram, uns mudaram de modalidade, foram para luta, para musculação, outros pararam com outros esportes, foram fazer faculdade, e os mais velhos foram para distâncias mais longas. E a Trio, ela ficou em stand-by, porque a ideia era promover essa base e ela, com o tempo ela se perdeu. E aí algumas provas deixaram de acontecer no interior do estado, ficava muito mais caro viajar, tal, enfim. E daí nós resgatamos essa associação ano passado, de forma a voltar para os princípios dela, né? Que é para promover esporte, planejar uma base lá na frente, que essas crianças podem
começar e vai ter uma provinha para ela participar de, Sim. nem que seja ludicamente, mas depois já tem uma disputinha de completar. Então a trio veio, né? Meu primeiro triatlo. Então, e quando eu era bombeiro lá, quando eu tava nessa fase que a gente organizava a prova do circuito, teve uma época do final do ano sobraram 98 medalhas do circuito. Entendeu? As pessoas não vinham, eu não completava a prova, não ganhava medalha. Aí chegou um dia, eu tava treinando no quartel do Tóquio. Falei, cara, esse esporte é gostoso demais. Por que eu não fiz o meu primeiro triatlo como criança? Por que eu tive que entrar no bombeiro? Eu aprendi a nadar para sair na época. Não exigia para entrar, mas exigia para sair, né? Foi um desespero para aprender a nadar. Falei, por que eu não aprendi esse triatlo lá atrás? Meu primeiro triatlo não foi quando eu era pequenininho, que era só futebol, né? Andar de bicicleta. Falei, eu vou fazer uma provinha para criancinha, que ela completar com boinha, com um pai do lado. Se o guarda-vida levar ela nadando, ela batendo perna, ela vai completar na ação. Se a bicicletinha tivesse rodinha do lado, tá valendo. O triciclinho tá valendo. E correr, todo mundo corre, o pai vai junto, etc. Falei, vamos lançar assim, completou. Quantos anos foram? Foram 7 anos, 8 anos. E a maior edição deu quase Deu 800, né? 800 crianças. Então eu falei, vamos fazer uma primeira triatlo para essas criancinhas e deu os 98 para completar. Aí teve gente que gostou e queria trazer o irmão. Falei, não, mas agora não dá, né? Criamos 200, ficou gente por lá de fora esperando linha para desistir. Muitos bombeiros trouxeram os filhos. Aí foram para 400, 2 anos com 400 e pessoas que não escreviam, queriam participar. Aí o quartel do Tóquio, onde tinha piscina, já ficou pequeno. Nós levamos para dentro da UEL. Ali no Jardim Subimos para 600 crianças, esgotou rapidamente. Olha. No outro ano subimos para 800 vagas e esgotou. Aí faltou apoio, porque daí começa a pesar, lógico, né? Aí são pesar. de 98 medalhinhas que eram sobra, tinha que personalizar 800. Aí a camisetinha e o sorvetinho que era para hidratação. Então foi um evento que impulsionou tudo a toda essa geração, sabe? Mas tem gente hoje que começou ali no primeiro triatlo, ele tá treinando especificamente, participando Ano de passado eu fui, competições. olha, eu me arrepio, porque é emocionante. Eu fui numa prova em Maringá, quando eu vi lá, a moça falou, ô capitão, o senhor tudo bem? Eu já era capitão na época do primeiro triatlo. O senhor lembra dela? Da menininha, eu falei, olha, isso eu não tô lembrando, a moça. Eu tirei uma foto com ela, postei no meu, as primeiras coisas que eu postei no meu Instagram, falou, essa aqui ela fez o meu primeiro triatlo. Eu falei, você tá brincando? Falou, e hoje ela vai completar a prova aqui com o senhor. Eu falei, rapaz, que alegria você me deu legal, agora. que Então era bacana. muito legal isso. E isso que a gente quer resgatar com a trilha. Fantástico. Entendeu? E para Exato, poder muito legal. ter esse projeto, a gente tem que ter incentivo. Exato. Né? E até foi um trabalho do presidente, do Wilson. Todos Nós nós. estávamos em Brasília, né, na competição, e o hotel era próximo ali, o Ministério do Esporte. E nós, por telefone, por WhatsApp, você não consegue resolver determinados assuntos com esse pessoal de Brasília. Sim. Então ele falou, não, eu vou lá pessoalmente. Ligou, marcou e tal, chegou lá, fizeram esperar e tal. Mas ele, numa tarde, ele conseguiu resolver uma coisa que, um mês estava tentando? Ah, imagina. E saiu a certificação para a associação. E essa certificação é importante. Pode dizer. Viu? Na verdade, para você conseguir um incentivo, é uma burocracia. Sim. Mas, na verdade, se protege, porque você vai ter um incentivo de renúncia fiscal que iria para o imposto para o governo. Então, é um dinheiro puro. Então, você tem que estar muito certo, muito correto mesmo. Correto. Eu gosto do sistema. É legal, Sim. é eficiente. Então, quando a gente quis resgatar a trio, eu falei, a gente faz o que a gente ama. Todo mundo é apaixonado pelo triatlo e gosta disso. Essa é a parte mais fácil, né? A parte difícil vai ser colocar a trio como excelência, porque para isso a gente teve que filiar a associação na federação para ser filiada à confederação e à ETU. Então, ou seja, é mais burocrático. Tem que ter a participação de todos. Ele fala o presidente porque nesse momento estou presidente, né? Mas foi a parceria de todos. E isso é demorado. E a empresa ela precisa dessa instituição com projetos aprovados e bons, né? Projetos bons, aprovados, e precisa que ela seja certificada. Então, hoje, com muito orgulho, a gente fala, né? A trio, ela, além de ser a única associação do interior do estado do Paraná afiliada à federação e à CBTRI, ela é certificada. É a única do Paraná. Do Paraná, certificada pelo Ministério do Esporte, para poder receber incentivo por renúncia fiscal de qualquer empresa. Claro, uma empresa que queira expor a sua marca nesse esporte que é desafiador, que exige disciplina, que exige compromisso. Inclusive, Coronel, se você quiser enaltecer os seus parceiros, seus apoiadores, que realmente fizeram, né? Até mesmo assim, acredito que esse 1 ano que vocês têm de resultado, de títulos, é graças também a esses apoiadores, Sim, né? E daí eu posso começar por mim mesmo. Primeiramente, eu tenho um projeto em pessoa física meu, pelo Pro Esporte,
do Paraná, que é uma lei e um sistema exemplar para o Brasil, que é da Secretaria de Estado do Esporte do Governo do Paraná, que foi o meu projeto, foi adotado pela Copel, a quem eu agradeço e que, graças ao título de brasileiro, abriu-se portas e o projeto ficou muito bom, eles me adotaram, né, de incentivo. A trio, primeiro ano a gente ganhou um certame, né, que você disputa certame, é quase uma licitação para você concorrer com outros que pedem o mesmo recurso. Então a gente venceu esse certame da Fundação de Esporte de Londrina, da Prefeitura de Londrina, que nos apoiou e viu claramente que de um título saiu para 8 títulos nacionais, 6 vagas para Mundial. Então é grandioso isso e é incentivo. 2 mundiais. Em 2 mundiais. Tem 2 mundiais, o de triatlon e multisport, que são as variações do triatlon. É o cross, do A4, do duatlo e o longa. Então, graças à Prefeitura Municipal de Londrina, né? E além disso, a gente tem um projeto aprovado no Ministério do Esportes, que a Sanepar adotou o nosso projeto para incentivo, que estávamos aguardando essa certificação para poder usar no circuito do ano que vem. Uma coisa é o circuito, né? Tem várias provas várias cidades do Brasil, tanto de todos os multisporte, outra coisa é o campeonato. Então, a quem eu agradeço e obrigado por ter lembrado aí, que sem esses parceiros a gente ia estar, né, treinando, não indo competir com um potencial gigante de conseguir um resultado expressivo. Estamos, me cobrem, estamos próximos da trio trazer um pódio de mundial para Londrina, de muito forte. Eu queria até aproveitar o gancho e falar um pouco dos atletas que foram para Brasília, né? Todos com desempenho fantástico, né? Nós tivemos, por exemplo, o Marcos Antônio da Silva, que ele trouxe 3 títulos para Londrina. Ele trouxe o título na categoria de aquatlon, triatlon sprint e o triatlon standard. Nós tivemos o Francisco Luiz Viana, que ele trouxe também 3 títulos e 3 títulos gerais, né? E ele é um potencial que tem para trazer um título mundial para esse ano Londrina. Ele ficou em quinto no mundial da Espanha. De triatlon, mas no duatlon ele tem um potencial muito forte para trazer o título mundial, né? Ele foi campeão também do triatlon standard, no sprint e no duatlon. Nós tivemos a atleta Adeluce Moraes, de Londrina, que já é pentacampeã brasileira de duatlon e foi campeã lá em Brasília também. E o ano passado ela foi campeã de aquabike. O próprio Wilson, né, que foi campeão esse ano de cross triatlon, e lá em Brasília trouxe 2 pódios, terceiro no standard e terceiro no sprint. E no aquatlon. Nós tivemos o Arthur Tamanini, que também foi nono, foi o primeiro ano dele. O Arthur ele é meu paciente. O Arthur, o que acontece? Ele é advogado. Exatamente, ele é atleta de provas muito longas. Isso. E a gente, de tanto insistir para que ele fosse participar, ele ia participar do longa distância, que é a especialidade dele. Sim. Só que cancelaram a prova, ele migrou pro standard, que não era a especialidade dele. Entendeu? Sim, é uma prova mais rápida. É uma prova mais. Mas ele é atleta de longa distância. Bom, eu consegui eu fui campeão brasileiro de duatlon em Brasília, 2 vice-campeonatos, triatlon standard e sprint, e o aquatlon em terceiro. Quem mais que foi para o Brasil? Tem o Fernando Alisson também, que foi vice-campeão brasileiro no circuito, porque assim, nós temos o Campeonato Brasileiro e o circuito. É tipo Copa do Brasil e Brasileirão, só para exemplificar, né? O Fernando Alisson ele foi vice-campeão brasileiro de duatlon na categoria, no circuito, né, que foi em Barueri, né? E também nós temos o atleta Diogo Decker, que ele também é especialista, ele faz provas maiores que o Ironman. São provas assim de... Né? Ele faz 10 Ironman seguidos. Então, então eu gostaria, né, de citar o nome de todos esses atletas que esse ano conseguiram títulos, né? Tem outros, né, mas esses eu gostaria de... Né? Esse circuito, né, circuito brasileiro, campeonato brasileiro, ele é feito em várias etapas, é isso? Então, ao longo do ano, em vários locais, é isso? O campeonato brasileiro, ele é etapa única. Etapa única em Brasília. O ano inteiro, vai lá, um de standard, em Brasília, campeonato brasileiro. Entendi. O campeonato brasileiro é no Brasil. O circuito é no Brasil. Essa é a diferença. Então, o campeonato brasileiro no local. Um local só. 10 dias realizado uma vez no ano. Uma prova por dia.
Certo. Eu fiz provas seguidas. Ele fez Entendi. 4 seguidas. Eu Entendi. o Atlas não E o fui. circuito faz. Várias provas tem. Quando é 5 etapas, você pode descartar um resultado. Quando é 4, você descarta Entendi. um. Quando Então é um três, você descarta. somatório, na É, verdade, é. de provas no para você poder. Nordeste, no Rio Grande do Entendi. Sul, Santa Bacana. Catarina, Isso, Paraná, isso. São Paraná, Paulo. São Paulo é forte. Né? Bacana. E daí, porque eles copiaram o modelo. A CBTRI copiou o modelo da ITU. O campeonato mundial é um em dia só. E o circuito mundial, como teve, inclusive, em Brasília, são várias provas ao redor do mundo. Certo. Eu não gosto muito, até pelo nome, porque você treina o ano inteiro. Você foi lá naquele dia, cara, pra dar errado na viagem. Uma mala que não chega. Sim. Uma lesão que alimentação aparece você Exatamente, tem. é. Você fica no aeroporto, Você pode ter você toda já- uma preparação, né? É Exato. um dia ali que de repente. E sabe qual que é o coisa não complexo? flui, né? Por incrível que pareça, você vê provas de franquia aí com 3 mil atletas. Aí você vai no sprint, tinha 297, né? No sprint. Como é que uma prova de longa distância tem 3 mil atletas e um de brasileiro tem 297? Certo. Ainda é bom, porque muita gente que vai para essa prova de brasileiro vai lá, cara, para matar ou morrer. Porque nós não temos bolsa atleta aqui. Sim. Mas do sudoeste, do centro-oeste para cima, o que tem de bolsa atleta municipal, estadual e federal é muito. E você, o que você tem que pegar primeiro, segundo, terceiro no Campeonato Brasileiro. Para quê? Para poder pleitear a bolsa do ano que vem. Certo. Pleiteou, conseguiu a bolsa, ficou nessas Porque o resultado é é importante. importante. O resultado é importante. Então, e daí o Mostrar valor, resultado. Tem que Para ter você forte. manter essa É. bolsa. aí o valor né? é expressivo, é 1.900 por mês. E não tem contrapartida. Você pode comprar tudo em suplementos, você pode comprar só em tênis. Ou comprar Sim. o aéreo. Você usa como Se quiser. você quiser. A única Dinheiro é contrapartida teu. que se você ganhar a bolsa é correr o ano que vem. Claro, correr Agora, se você correr e já ganhar um primeiro, segundo, terceiro, você já pleiteia pro outro ano. pro outro ano. Então a galera vai lá pra hora, se É. puder passar Sim, derrubando, claro. passa. Então é forte. Entendeu? Não é a prova que É um nível forte. é forte. Sim. E o que é importante a gente trazer é realmente assim os recursos ergogênicos, seja Isso. suplementações, seja alimentares, seja acessórios como relógio, tênis, assim, o que são, o que vocês percebem assim que são recursos que realmente fazem essa diferença hoje para esses tempos menores, além de, obviamente, esses atletas já nascerem dentro do triatlon. Mas assim, o que vocês Eu percebem? elenquei, eu vou falar por mim. Eu elenquei Claro. 3 coisas esses dias. Coincidiu com o que você perguntou. 3 coisas que foram, para mim, foram importantes, né? Que foi tipo uma revolução industrial, né? Que aconteceu no começo Legal. do século passado. Primeiro o smartwatch, que é o relógio inteligente. É. Por quê? Eu tenho um treinador, ele faz lá no aplicativo o treino, eu recebo o treino no relógio. O relógio conversa comigo. Ele fala, você está acima do pace, teus batimentos estão tantos %. Ele conversa com você desde que você esteja com o fone, né? Mas também dá para visualmente você ler ali tudo que ele está falando, né? Eu acho que isso foi muito importante. Inclusive tem um estudo que fala que pessoas que utilizam esse tipo de equipamento, eles acabam fazendo mais atividade física do que aqueles que não têm. Eu percebi realmente, até me motivou mais treinar com esse tipo de equipamento. Outra coisa importante que eu vejo é a bicicleta, né? Hoje tem bicicletas com... Espero que minha esposa não esteja ouvindo, né? Tem bicicletas com 5,850 o gramas. valor de um carro, né? Normal Sim. isso, né? Elas acham que custa 1.000, 1.500, né? 2.000. Mas enfim, Acho vamos que ela lá. depois desse episódio ela vai Espero que procurar ela o não esteja modelo ouvindo. na Então, internet. Então, corta essa parte. Corta aí. Então, ó. eu vejo Corta assim, essa parte. no ciclismo o equipamento é muito importante. Uhum. Eu senti isso, né? Outra coisa, talvez um pouco menos, porque até tem estudos já em relação ao tênis com placa de carbono. Tem estudos já que falam, se você utilizar muito ele pode causar determinadas lesões. Então, ele é especificamente para a competição, né? Ele tem o tênis de rodagem, né? Que é um que você treina no dia a dia. Um ou outro treino de tiro, se você quiser usar um tênis de placa. Eu acho que essas 3 coisas foram importantes para mim, né? A questão também da alimentação. A alimentação isso. mudou muito, né? Isso. Eu fiz uma prova, nós fizemos uma prova longa em Caiobá, que o Moacir Yoshida, ele desidratou. Não podia citar o nome dele aqui, puxa vida, espero que ele não esteja ouvindo também. Mas enfim, ele desidratou. Aí eu vi, sabe o que eu vi? Ele parando numa banquinha onde vende milho e fazendo assim no sal, né? Mas se chegou nesse ponto, não vai
Não, Exato. então, É. o que que é a questão? É a questão de você levar uma cápsula de sal, você se programar para você não Exato. desidratar, aquela questão da alimentação, porque faz parte do planejamento da prova também, porque senão acaba o teu combustível. né? Exato. Essas questões. Vocês fazem eu acho esse que planejamento pontuais. hoje antes? tem essa Tem função, todo um sim. acompanhamento? Você pega e compra Aham. uma marca de gel mais tradicional, não vou falar o nome, você sabe quanto tem de sódio e potássio. Exato. Então o teu É. técnico fala, você tem que ingerir X, Y, Z, não, o nutricionista fala, Sim. você sabe que esse gelzinho tá tanto de sódio e potássio, e tanto de carboidrato, tanto não sei do que. Então hoje você tem informação. Então, para mim, no meu ponto de vista, a nutrição evoluiu muito. E o equipamento é legal, uma bike bonita, aérea e leve, que você faz menos Certo. esforço, você sai mais cansado para Uhum. correr. Mas eu não vejo ela como diferencial porque eu passei por duas situações muito importantes. Eu ganhei, eu participei de um longa, aquela distância 70x3, né? Esse longa aí, foi o primeiro longa que eu fiz na minha vida, eu fiz de mountain bike. Os caras passavam para mim e falavam, você tá louco? E eu não sabia por que eles estavam me chamando de louco, né? Porque é pedalar 90 km com o pneu borrachudo, pesado, depois eu corri 21, eu nunca tinha feito. Eu peguei a oportunidade e fui. E outra oportunidade que eu tive de ir pro Mundial, eu passei por pessoas com uma bicicleta top, um americano top, e do nada passou um europeu assim com uma bicicleta que mais lenta que tinha na época, sabe? Uhum. Então, ou seja, o equipamento para mim acho que é 100%. É bacana a bicicleta aérea, bonita, leve, porque vai te fazer economia. Mas ela para mim não é determinante. Agora, se você errar no alimentar, cara, Agora, quando a gente Porque, fala é. de um atleta de altíssimo rendimento, de ponta, às vezes é aquela Tudo cerejinha faz do diferença. bolo. É, né? o mas bolo. porque- É, exato. Até É a o mesma tempo coisa de que dar uma parar. Ferrari para É, quem tirou a diferença. carteira agora, né? Se você vê a Olimpíada, decidiu, decidiu na corrida. O primeiro fez 29,10. O segundo já chegou com 29,15 e o outro Sim. a 10. São 5 quer dizer, segundos que é um e- É um ponto. detalhezinho que detalhezinho. pode ter feito a diferença. É um gel que Não é caiu o no nosso ciclismo. caso, né? Mas Claro. eu digo desse É um pessoal gel que aí. caiu no ciclismo, Quanto só mais, que né? E o macacão na natação, tem alguma coisa de roupa na natação que a possa roupa, influenciar? ela na verdade, nas provas oficiais, ela é liberada, ela é opcional entre 22 graus e 18, ela é opcional, já é fresco, né? E ela é obrigatória abaixo de 18 graus. E acima de 23 graus ela é proibida. Nenhuma prova de brasileira que eu fui, a última prova de brasileira que eu fui que permitiram roupa foi no Cross Triathlon, lá em Rio de Conta. Tava gelada a represa, eles mediram e tava gelado mesmo. Certo. Tanto é que tem gente que não levou porque era na Bahia, daí chegou lá, era no alto, né? Lá na Serra, na Diamantina, Chapada Diamantina, e daí tava gelado a represa. E já algumas provas de franquia eles liberam, porque Eles são liberam. 3 mil atletas, porque ele quer fazer o cara completar a prova. Não, com, e- com segurança. E com daí, segurança, né? Ela te dá uma Ela te dá uma flutuabilidade muito flutuabilidade, Você segurança. Você colocou né? roupa no pleno, você não afunda. E Então, você isso nada é mais seguro. rápido E também. você nada né? mais rápido. Com a roupa. Só que nada mais nas rápido. provas oficiais que a gente participa, É sem eles roupa. estão medindo a água toda hora lá. Não A gente libera. já nem leva. Nem o nem leva, mas dinheiro sabe que libera, não vão nem liberar. Só para levar, mano. Então não libera. É. Sim. Já no, nossa, De suplementação, né? O que que vocês mais utilizam, além dos, né, da parte, no caso, de minerais, sais ali, que na verdade, da parte de hidratação, né? O que mais vocês utilizam Bom, na preparação? basicamente, assim? assim, de suplemento alimentar, né? Eu utilizo a creatina, o whey protein, né? Uhum, Isolado. certo. Eu tomo um suplemento vitamínico. Aí tem algumas questões, por exemplo, as provas da CBTRI, elas têm antidoping. Certo, certo. Então, bom, eu tomo aquele tríbulos, né? Tríbulos terrestres, Tribos terrestres. que isso é. ajuda a questão da produção da testosterona e tal, aquele negócio todo. Mas é uma planta também, Sim. os aham. tríbulos, né? Eu não sei o que Sim. mais, fora os... carboidrato, cara. Carboidrato, creatina, O whey, carboidrato é o né? principal. Carboidrato, treino, não falta. Sempre leva mais, né, cara? Porque às vezes- Quando a gente traz os esportes de endurance, Gui, o que a gente fala assim, a gente tem a classificações de nível A, nível B, né, de suplementações. E o que que é extremamente interessante, né? Os carboidratos, principalmente, é o principal, né, que vai... O carboidrato, como suplementação intra, pré, ele vai servir como um poupador de glicogênio. Não é que ele vai te dar energia para aquela prova, porque Certo. você deveria ter feito o estoque antes. Certo. Então é para que essa bateria leve mais tempo para Aham. acabar, Para acabar. né? Para você não quebrar no meio de uma prova, né? A reposição dos eletrólitos são extremamente importantes, não apenas do sol, do sódio, né? Mas potássio, entre outros, magnésio, então são extremamente importantes, né? Para realmente permanecer nesse equilíbrio hidroeletrolítico
Os nitratos são muito utilizados também, né? Que tem evidência também que os nitratos eles vão trazer essa questão de uma melhor vasodilatação, né? Uma melhor, Sim. né, oxigenação, você Oxigenação. recebe mais nutrientes na musculatura, então acaba tendo realmente uma melhora de performance, diminuição da fadiga. O que é muito interessante também para esportes de longa duração, principalmente que a gente fala assim, o que a gente já vincularia como se fosse uma longa duração, que haveria já uma suplementação entre treino. Pelo menos 1h30 para cima Uma hora e de meia. prova já se vê interessantes esses recursos. Os próprios que a gente chama de tamponantes, né? Antigamente utiliza menos agora, mas é extremamente bacana, né? Que é o bicarbonato de sódio, mas hoje utilizamos muito a beta-alanina, né? A beta-alanina, então, ela vai trazer esse efeito aí de tamponamento, redução ali, né, da acidose na musculatura, diminuindo fadiga, que eu vejo realmente que são os suplementos mais assertivos e, obviamente, né, creatina maravilhosa, prevenção de lesão, saúde Recuperação, cardíaca, tudo, né? recuperação, melhor tal. ressíntese de ATP, isso é extremamente interessante. E é interessante também trazer alguns suplementos que são coadjuvantes. São esportes, né, são atividades extremamente extenuantes, que então o processo inflamatório ele acaba sendo mais exacerbado. A inflamação é importante para o treinamento, para que haja esse reajuste, evolução, Sim, né, e tudo exatamente. mais. O problema é quando a inflamação ela é cronicalizada. Então ela está ali e não vem se recuperando, Sim. né? Então alguns antioxidantes são extremamente importantes, a curcumina, ômega 3, né, são extremamente importantes, que vai trazer uma menor inflamação. Colágeno tipo 2 é interessante por conta do impacto sofrido, né? Diminuir, porque principalmente com as incidências de lesões que a gente vê, principalmente membros inferiores, torce de tornozelo, né? Então, para trazer toda essa prevenção, são suplementos que eu vejo que são extremamente Sim. interessantes. Claro que o suplemento ele vem no meio da pirâmide, mas a base, obviamente, é a alimentação, É a como vocês alimentação e trouxeram, tal, e que é tudo o mais, né? principal diferencial. Muitos desses que você citou eu tomo eventualmente. Até a Eventualmente, questão exato. do potássio de O bicarbonato de sódio. bicarbonato de Bicarbonato de sódio, sódio. desculpe. Eu andei estudando sobre o assunto, lendo, né? Uhum. E daí eu até como curiosidade, eu tomei para fazer alguns treinos. Eu não sei se foi Sentiu mal Não, eu me gastricamente? senti bem até. Até a fadiga retardou Sim, um pouco, exato. né? Eu não sei se foi psicológico, Não, que não. foi, mas retardou um pouco a fadiga, né? Exato. A questão do ômega 3. Então tem várias questões aí que são eventuais, é que você não fica. Eu não sou muito É. metódico de tomar todo dia, toda Exato. hora, todo E instante, Claro, né? claro. o que a gente aconselha? Não utilizar isso nas provas se você nunca utilizou. Né? Não vai usar um gel que você nunca utilizou numa exatamente. prova. É. Não vai usar um bicarbonato porque ele realmente, essa questão, na questão gastrointestinal, ele é muito Exato. sensível. Aham. Pode causar náusea, pode soltar o intestino. Então você tem que treinar o teu Tem que treinar antes intestino. para ver qual vai Exato. ser a reação do testar seu isso. organismo. E trazendo realmente o bicarbonato, ele é muito bacana. E qual que é a diferença com a beta-alanina? O bicarbonato ele é de efeito agudo, assim como uma cafeína, né? Então a gente utiliza e já vê um resultado de forma aguda. A beta-alanina, ela é interessante, mas ela é crônica, que nem como a creatina. Então você tem que utilizar todos os dias, de uma forma constante, para que haja esse benefício. Mas realmente é uma particularidade do bicarbonato, tem que tomar muito cuidado, que há grandes chances sim, de causar alguns incômodos A própria cafeína, intestinais. né? Eu já A vi, cafeína eu já também. vi atleta que tomou lá, era para tomar uma cápsula. Ele falou depois, eu tomei 3. E o cara Nossa. literalmente passou mal depois da prova. Exato. Tava desidratando, o coração acho que tava Exato. acelerado. Assim, ele terminou a prova ali e tal, fizeram a premiação. Ele teve que ficar mais 3 horas no hotel para poder tentar voltar um pouco aquele nível de Exato. batimento, aquela excitação que ele excitação tava, que ele sabe? tava, né? Então ele exagerou, né? Cafeína não é para todo mundo, porque há sensibilidades, as pessoas respondem bem, algumas pessoas têm colaterais, até com poucas doses, no caso ele excedeu Ele tomou bastante, 3 cápsulas. né? Então vai Ele falou, causar... ele falou, eu tomava normalmente uma antes da prova. aham. Ele falou, não, eu vou tomar 3 para melhorar Exato. muito o meu rendimento. E às vezes a pessoa nunca utilizou cafeína. A cafeína ela tem uma particularidade que é o aumento da motilidade intestinal. Não é à toa que às vezes a gente toma um pré-treino, uma cafeína, um café e já dá vontade de ir no banheiro. Banheiro, né? Então se a pessoa nunca usou e vai usar, putz, Na aí vai prova dar mata uma... o cara, né? Vai dar literalmente uma cagada, né? Resultado já comprometeu. Exato. Então o que a gente sempre Uma fala, outra nunca coisa testa. assim, que eu, né, acho interessante, que eu tava na dúvida,
para perguntar para vocês, com relação à periodização de vocês, por exemplo, em alto nível, né, a musculação, ela entra nesse quesito, ela entra nessa complementação do preparo específico das modalidades, e ao mesmo tempo, assim, como vocês faz assim, uma periodização em cima também do descanso, porque como são atividades, né, extenuantes, vocês têm dias específicos que vocês também descansam. Antes da prova, por exemplo, um dia anterior tem um descanso ali para recuperação. Como é que funciona isso daí? Então, Fala. eu posso começar? Fala. Não, comece você, vai. Na verdade é o seguinte, é unanimidade que a musculação é necessária. Você fala, não, para ganhar massa, porque vai produzir acidose e tal. Mas ela para te ajudar a prevenir lesões, Sim. para ajudar num movimento específico, não com ganho de massa muscular. Você vê, se você vê o atleta de hoje, o triatleta de hoje e o triatleta do passado, ele é muito mais longelíneo e fino que o atleta do passado, da década de 80, que tinha muita massa, que tinha esse conceito de mais massa para fazer mais força e tal, só que uma atividade intensa, né? Então a musculação vem para fazer a parte de prevenção de lesão. Eu particularmente eu relaxei um pouquinho esse ano, relaxei buscando o meu foco do brasileiro. Ano passado eu perdi o brasileiro de cross tirado, faltando 800 metros, e eu fui com isso na minha cabeça esse ano que não podia acontecer, né? Então eu relaxei um pouquinho na musculação. Sim. E foi na sequência o Campeonato Brasileiro, eu tô tratando uma tendinite. Sim. E é falta de musculação. A fisioterapeuta falou, né? Os atletas de alto nível normalmente Fazem tudo, fazem aquela isometria para trabalhar core e tal. Pra você Sim. ter ideia, nós estávamos, no dia que nós chegamos em Brasília, foi a etapa da World Cup, que Sim. era... Nós fomos fazer no Parque da Cidade, dar um trotinho. A nossa prova seria no segundo dia, que o cara que ganhou a prova, o Manuel Messias, um brasileiro, ele tava lá dando uma soltada no parque. 8 quilômetros a pace de 4:10 dando uma soltadinha. Sabe por quê? Porque No nós outro vimos o dia de Manuel manhã ele ia Messias. correr. Isso eram 4 horas da E tarde. ganhou ainda. No outro dia, às 9 da manhã, era uma etapa da World Cup. Nessa pancadaria que nós estamos falando de tempo aí, ele ganhou. Aí, coincidentemente, no outro dia, depois da nossa prova, nós encontramos no restaurante, né? Falei, cara, você precisa me falar uma coisa comigo, além de permitir uma foto. Você tem que falar pra mim, quando você tava dando aquela soltadinha tua, 16 horas da tarde, e você no outro dia ganhar a prova. Ele falou, não, tá dando uma soltada aí de 8 km para 4:10. Então, olha o que é a especificidade da periodização. O atleta amador, se você tem que treinar todo dia para ter resultado. Sim. Todo dia. O Sim, dia que você não tá bem é o treino leve. O dia que Treino você leve, tem treino leve que é o regenerativo. Zona 2. Agora, Sim, você sim. pular um dia de modalidade, você tá atrasando a outra que foi a última executada. Então, hoje, para você ter resultado, você tem que treinar todos os dias. A leve faz parte, né? E ainda mais complementar com alongamento, complementar com musculação. Tempo, no caso de treino diário, normalmente, assim, para 2 modalidades ou uma, né? Que normalmente é 2 isso, né? horas, pelo 2 menos. horas, No né? mínimo 2 horas, né? Pelo menos uma Pedal leve, o pedal leve é 2 horas. Então, quando o pedal ele é mais consistente, chega a 3 horas. A natação, que é a menor, você faz um treino bom em 1 hora, você consegue fazer. Começar e terminar, né? Tipo, já tá na piscina, em 1 hora você faz um bom treino de natação. E corrida também no mínimo 1 hora, porque às vezes o intervalado ele é curto, né? É muito intenso, mas é curto. É no mínimo isso. Então, só que se você pedalar, se você nadar e correr, você vai ter no mínimo 2 horas de treino. Sim. Se você correr e nadar, você vai ter no mínimo 3 horas de treino por dia. Então, Aham. até a questão da musculação, às vezes é uma faca de 2 gumes. Certo, isso. Eu gosto de fazer musculação, né? Inclusive aqui na VS Gold, né? E no período de base eu gosto de fazer mais musculação, né? Mas mesmo durante os treinamentos que o Wilson falou, que ele deixou de lado, eu não deixei de lado. Mas daí, olha a diferença. Ele não fez musculação. Eu fiz. Ele foi mais rápido. Eu senti que eu estava travado na prova. Contudo, entretanto, todavia, né? Eu levei sorte de não ter uma lesão. E eu tô né? tratando uma lesão. E outra coisa, eu participei de todas as provas. Para mim foi uma maratona, na verdade. Eu participei de todas as provas do campeonato. E eu voltei bem, me senti bem e tal. Talvez tenha sido porque eu estava com a musculatura fortalecida, por conta da musculação. Porque tinha a prova, que é a prova sunset, né? Final da tarde. Então, a prova era 4:30 da tarde, a gente ia chegar 8 horas no hotel, aí tinha que tomar banho, jantar. No outro dia 6 horas, 5:30, da manhã, né? saída. 6 da manhã era largada. Quer dizer, e no outro dia sunset de novo, no outro dia de manhã cedo. Então, pra mim foi cansativo. Sim. Mas eu tava com a estrutura boa.
talvez por conta por conta da musculação, da né? musculação. Mas até o próprio Viana, né? E essa questão de treinar todo dia também é uma questão de. É lógico, cada um tem o treino específico. Sim. Mas, por exemplo, você pega um atleta mais jovem, nós temos atletas mais jovens, bem mais jovens na equipe, que treinam. Você tem 366 dias no ano, ele treina 367. Ele treina todo dia, né? Eu, até um tempo atrás, eu tinha um dia de descanso. O meu treino, hoje já não tenho mais. Então, o descanso é um Z2 mais leve eu e do tal. dia né? 22 de dezembro do ano passado pro dia 8 de junho desse ano que eu ganhei o Brasileiro de Cross Triathlon, eu só não treinei 3 dias. É. E um dia deles foi porque eu fui para a viagem do Aquabike, que eu tinha que viajar e não consegui treinar naquele dia. Um dia, eu não sei qual foi, só 3 dias que eu não treinei, mas não treinei porque eu não pude, entendeu? Sim, sim. E daí o resultado veio, né? Sim, Tipo sim. assim, o cara não me viu faltando 800 metros para chegada e me passou com ação. Ele não me viu na prova. Então E- é a meta, né, cara? E a alimentação ela muda também de acordo com essa periodização, né? Por exemplo, em algumas situações a gente percebe que aquela semana o volume está um pouco maior, a gente oferece, né? Quando a gente tem um acompanhamento bem especializado nesse dia, a gente aumenta o volume ali também. Nos dias que quando há descanso também é interessante trazer uma alimentação um pouco maior, né? Para trazer essa recuperação. Então, a mesma coisa. A alimentação ela vai se acompanhando a planilha, né? De volumes, intensidades e até mesmo dependendo da especificidade realmente de cada esporte. Então, às vezes, essa semana foi um pedal e uma natação, talvez você fazer um pedal mais corrida talvez seja mais extenuante, mas tudo isso tem uma relação direta. Não tem problema, não. Tranquilo. Isso aí tem uma relação direta onde realmente a gente faz esses ajustezinhos aí na alimentação. Tem uma pergunta muito importante que é para a gente trazer aqui para vocês, que é sobre realmente os planejamentos da Trio para 2025, né? A retrospectiva desse ano, né, foi bem bacana, mas quais são os planos, o que são as metas já traçadas para 2025 para os seus atletas, para a associação, que a gente pode estar esperando aí até mesmo, né, já aproveitando esse episódio para a busca de novos apoiadores. Ó, pessoal, a gente precisa de temos isso aí. apoiadores, mas Muito queremos mais importante. apoiadores. Boa pergunta e já te agradeço. Eu como presidente, Guilherme, eu sou bem subir a régua. comercial Eu vou aqui. subir a Eu régua. sou um ótimo vendedor, deixa comigo, tá? E o primeiro, eu vou subir a régua, né? Nós tivemos um incentivo, a gente contava com um pódio, um título brasileiro 4 pódios, a gente foi lá e dobrou a meta. Então agora eu tenho que pensar, gente, vamos no mínimo 8 títulos, né? Até porque tem 2 atletas que não foram e eu acabei não ganhando. Subiu muito a régua, vai ser difícil manter agora. né? Por outro lado, a gente conseguiu as vagas para o Mundial. O Mundial de Triatlo Sprint e o Standard serão em um long perto de Sydney. Mais complexo. Né? A gente tem um projeto aprovado, só aguardando alguém querer, em vez de dar o dinheiro para o governo, dar para o nosso projeto. Ele já vai pagar o Renúncia imposto. fiscal, né? É renúncia fiscal. Isso. E daí, o Mundial de Multisport, que é o Cross, que eu tenho vaga, o Duato você tem vaga, você, a Deluz, o Viana, o Longa, vai ser na Espanha, em Pontevedra. Então, a gente tem o calendário do brasileiro do ano que vem, que provavelmente será outubro e novembro, mas não saiu ainda, se a confederação não definiu. A gente tem uma etapa, que eu nem conversei com ele, nós temos uma assembleia agora dia 13 da associação. A gente tem a etapa do Paranaense de Triatlon, que a gente vai ter que correr provas. Nessas contrapartidas, pela Fundação do Esporte, se a gente ganhar o certame de novo, a gente tem que representar Londrina nos Jogos Abertos da Natureza. É uma etapa que esse ano foi em julho, tava frio pra caramba. E daí a gente tem o circuito, que os demais atletas vão escolher uma das modalidades, né? O Marquinhos é muito bom no A4, ele tem uma transição de natação, cuida muito forte. Ele tem que ir lá correr o brasileiro de A4, porque é mais um título que ele vai trazer pra gente. E para isso, a gente precisa do apoio, né? A gente tem os projetos aprovados, a associação hoje ela é uma referência, eu digo com boca cheia que ela é uma excelência, só que o custeio da prova em si é caro. Por quê? Porque o Iberó já tem a bike dele, eu já tenho a minha, o Viana já tem a dele, a Deluce, todos eles já têm o seu equipamento. Sim. A planilha cada um já paga, a nutrição cada um já custeia. A gente precisa do apoio para ir representar Londrina no brasileiro, para ir representar o Brasil no Mundial. E esses recursos são direcionados para
para hospedagem, É só para passagens, custeio, é só exato, para custeio. É exato, isso é hospedagem, extremamente importante. o Passagem. uniforme oficial, a o aéreo, passagem, né? né? O aéreo é Passagem. hospedagem. E o uniforme, né? Porque quando você vai representar o Brasil, o uniforme não é o personalizado da empresa X, Sim. da academia. Tipo o uniforme da seleção. É o uniforme da seleção. Daí o espaço para pôr Os expositores, o expositor, ele é menor. apoiadores. É. Tipo assim, né? É que nem a camisa da seleção brasileira. Você não tem propaganda lá, senão a da Nike. O uniforme da CB3 é a mesma coisa. Sim. Só que, por outro lado, você está expondo tua marca num macaquinho de alguém, um ser humano amador que tem que representar o Brasil É. na mesma proporção mundo afora. Isso Ano é passado importante. tivemos 2 campeões mundiais. No cross, o Malacrida, que ele teve comigo lá, ele ganhou na categoria em geral, foi pro Mundial na Austrália, foi campeão mundial. Sim. E no duatlon, eu não me fugiu o nome dele, o menino também estava no cross triatlo, foi para a Austrália e foi campeão mundial. Só que eles tinham um incentivo de São Paulo. Empresas grandes de São Paulo patrocinaram ele. Nós não pedimos patrocínio, né? A gente pediu incentivo. Por quê? Porque ele já vai pagar o imposto. É parte desse imposto que ele já vai pagar para o governo, que a empresa direciona para uma política pública de um esporte tão desafiador. E eu falo por mim aqui, que eles são comprometidos com o que fazem, entregam as metas, são disciplinados e ainda expõem a marca num esporte que é bacana. Exatamente. Legal, nós chegamos da viagem lá, não sei quem foi dar uma entrevista na rádio esse dia, a criancinha ligou lá e falou que queria fazer triatlo porque ele viu o cara falando de triatlo, ele como brasileiro, é legal demais. Sim. Então a gente precisa, né, temos os projetos aprovados, certificado total, só aguardando um incentivo, alguém quer expor a marca. Perfeito. Então você, empresário, que está aqui assistindo esse podcast, empresário que treina aqui na academia, tem esse interesse, você, né, já vai estar pagando imposto de qualquer forma, mas você quer saber para onde realmente esse dinheiro está indo e está sendo bem utilizado, incentiva o esporte. Acho que é o melhor. Né? O Londrina é um celeiro, não apenas no triatlo, mas em várias modalidades. Né? Nossa cidade realmente é um ninho de exportar atletas, de exportar bons profissionais, boas empresas, você como empresário. E até mesmo, né, trazendo esse gancho, eu trago para você, Coronel Wilson, quais são os contatos, por onde essa pessoa pode se mostrar interesse, né, em quais canais de comunicação, para estar ali realmente chegando até a associação, né, para realmente ela buscar e realmente apoiar o projeto de vocês. O Léo vai colocar aqui todas as descrições abaixo, né, do nosso podcast, aqui tá aparecendo aqui embaixo. Então, realmente para as pessoas ir lá realmente incentivarem e apoiarem vocês. Boa colocação. Nós, até fazendo parte de todo esse compêndio que é obrigatório, uma coisa é você ter o site atualizado conforme a legislação exige. Então, o site da associação é atrilondrina.com.br. Lá tem todas aquelas exigências de transparência, prestação de contas, as parcerias públicas, privadas, etc, etc. Tudo tem que ter lá. O orçamento, o balanço, demonstrativo financeiro do ano passado, os resultados de cada atleta, tudo está lá. Tudo tá lá. Então, nesse site, inclusive, tem o horário de atendimento, tem a rede do Instagram e do Facebook, constam lá. Você pode fazer contato tanto por essas redes e pelo e-mail da associação também, que estão no site, atrilondrina.com.br. E com um detalhe, quem além de incentivar pelos nossos projetos, além de ter a exposição da marca, tanto na viagem, como no pódio, como na mala, como na adesivação da bike, no capacete, nas fotos, na rede social, que é incomensurável quanto isso mostra, ainda pode colocar no nosso site a logo. Nós temos a logo da Sanner Park, se clicar lá vai direto para o site da Sanner Park. Temos a logo da Fundação de Esporte, que se clicar lá, porque entra naquela parte de parceiros. Sim. Então a gente ainda expõe o seu link da sua empresa, da sua marca, como apoiador dessa causa que a gente defende, se apaixona e que produz aí um pouquinho aí na área de esporte. Fantástico. E direcionar uma pergunta pro Coronel também, que você, né, aluno aqui da academia, que é uma pergunta que a gente sempre faz no final desse podcast. A importância, né, da VS Gold, como a importância da academia VS Gold na sua vida, na sua preparação, realmente assim, e que realmente traz, né, esse elo entre aluno, entre atleta. Como que você se vê a importância da VS Gold na sua vida, Coronel? Bom, o atleta, normalmente, o atleta amador, né? Ele normalmente,
ele acorda cansado, né? Puxa vida, mas hoje eu não tô com vontade de fazer nada. Normalmente é assim, Normalmente. diariamente, né? Desde os anteriores são. O problema é sair de casa. Primeiro, a primeira importância, né? A porta de entrada para mim da academia, no meu treinamento, é que eu chego aqui, o ambiente já me deixa feliz, né? Eu venho com a minha esposa, com a minha filha, então o ambiente da academia te motiva a treinar, né? A localização, essa localização perfeita, eu adoro esse local aqui da cidade, né? E aqui eu faço não só a musculação, eu faço também a parte aeróbica. Muitas vezes, quando tá muito calor lá fora, ou está chovendo, eu faço a parte aeróbica aqui nas esteiras, eu faço a parte aeróbica aqui nas bicicletas ergométricas, nas spinnings, né? As spinnings, Então, eu faço exercício de mobilidade, eu faço o meu alongamento, né? Então, a questão da academia VS Gold, para mim, é muito importante e ela já está incorporada no meu treinamento, né? E eu gosto muito de frequentar aqui, né? Bacana. Com vários amigos que tenho aqui, né? Eu, como formado em educação física que sou, encontro muitos aqui personagens, né? Da minha época e tal. Então isso é muito bacana. É uma oportunidade de rever os amigos também, né? Eu gosto muito. Isso aí. Fantástico. Gui, estamos encaminhando aí para o nosso final de podcast. Algum pontuamento importante para trazer? Só queria agradecer aos coronéis, né, por todo esse conhecimento, né, trazendo pra gente essas... que é importante, né, o apoio ao esporte, né, no geral, né, e a gente poder divulgar isso, até mesmo pro pessoal poder conhecer um pouquinho mais sobre a modalidade de vocês, né, então, assim, muito obrigado pelo conhecimento, pelo tempo de vocês. Perfeito. Todo mundo, quem tá aqui, quem frequenta a academia, sabe, né? Como grande é a ferramenta esporte para a Exato. formação do ser humano, Formação do para ser qualidade de vida, né? Principalmente. Você fala, rendimento, tudo bem, legal. Você pode não praticar um esporte com rendimento, mas que ter qualidade de vida, você depende, né? De uma modalidade de musculação, depende de uma academia, depende de um pensamento voltado para uma boa nutrição, alimentação. Então, Exatamente, esse é isso o aí. espírito mesmo e nos faz felizes. Obrigado. Eu só queria finalizar com a participação importante de alguns atletas nossos esse ano em provas internacionais, em campeonatos mundiais, né? A Deluce participou do campeonato mundial multiesporte na Austrália e o Francisco Viana participou do campeonato mundial de triatlon na Espanha esse ano. Eles foram com recursos próprios, né? E eles se colocaram lá à frente, colocaram o Brasil em suas categorias à frente de potências mundiais do triatlo, como foi o caso dos Estados Unidos. O Brasil chegou na frente dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Alemanha, da França, do Japão, né? E foram esses atletas aqui, atletas pé vermelho, né? Nós tivemos agora a questão de uma semana atrás, o Arthur Tamanini, ele participou do Patagon, né? Lá na Patagônia chilena, né? Patagônia chilena, né? Sim. E ele fez lá, nadou 3,8 quilômetros, pedalou 180, correu 42, num lago que estava a menos de 9 graus. A roupa dele, ele foi com uma roupa especial que só ficava o rosto para fora. E ele sentia a face congelar. Ele sentia. Quer dizer, então, são atletas aí que, mesmo sem incentivo, né, pelo amor ao esporte, eles estão participando aí, trazendo excelentes resultados para Londrina. Muito obrigado, João, e muito obrigado, Guilherme, por nos acolher aqui tão especialmente. E, coronéis, nós somos eternamente gratos, nós, profissionais aqui, eu e Gui, nós aprendemos muito hoje, né, como nós trouxemos, nós gostamos dessa área, mas a gente não nos aprofundamos, não mergulhamos especificamente nessa área, então é muito bacana, porque traz que realmente a nossa cidade é uma potência, não apenas na nossa área, mas na área de vocês, no esporte de vocês. E nós da VS Gold ficamos realmente honrados de tê-los aqui conosco, né? Como aluno, como parceiro, como família, né? Que vem para a família VS Gold também. Então, pessoal, esse episódio, né? Maravilhoso, como vocês podem ver. Por favor, curta aqui. Deixa seu comentário, compartilhe a sua experiência como um atleta, um futuro atleta de triatlon e
compartilhe, ative as notificações para você receber. Sempre que tiver episódios novos, você vai estar recebendo ali em primeiras mãos. Esse episódio foi muito bom, esse episódio foi maravilhoso e esse papo foi gold. Até a próxima. Show!